Eu queria iniciar lendo o Salmo 96. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais que todos os deuses. Amém? Irmãos, o meu foco de oração nos 50 dias de orações, da Portas Abertas, missões, é a Coreia do Norte. Mas como a gente esteve lá em Curitiba, e eu queria falar um pouquinho sobre o povo do Afeganistão, a gente teve essa oportunidade, irmãos, de conhecê-los pessoalmente, e isto mexeu muito comigo naquele lugar. Acredito que com todos nós que estivemos ali, é muito diferente quando a gente está diretamente ligados, a gente não tem dimensão do sofrimento do povo da igreja perseguida, principalmente desses países onde a perseguição é maior, onde a perseguição é severa, como é o caso do Afeganistão, E nós sabemos que após o Talibã assumir, o poder do Afeganistão, os cristãos lá, que já tinha muitas dificuldades de cultuar a Deus naquele lugar, sempre tiveram, e com a tomada do Talibã, eles ficaram mais sensível ainda, a este não poder louvar, buscar ao Senhor, Então, os afegãos que eles se convertem, irmãos, eles não podem cultuar a Deus, eles são proibidos, eles são considerados ilegais e são dignos de morte, pela conversão deles. E é muito interessante porque quando eles são descobertos, automaticamente eles são obrigados ou a fugir do país, pelo fato deles, senão eles morrem, senão eles são mortos. Porque eles são entregues até pelos seus próprios familiares não aceitam a conversão deles. E é interessante que a gente gostaria também de falar um pouco das mulheres, Que as mulheres lá, depois da chegada do Talibã, da tomada do governo, que aconteceu em 2015, as mulheres ficaram todas vulneráveis, Elas pararam de trabalhar, elas foram proibidas de trabalhar em qualquer tipo. Muitas delas tinham muitos salões de beleza, foram fechados, e agora elas são obrigadas a ficar somente dentro de casa, E existe muito, e as mulheres, quando elas se convertem, se elas forem solteiras, elas são obrigadas a casar e desviar-se de Jesus, E sair, não poder mais professar a fé. E é bem interessante, irmãos, porque elas se elas não casam ou se elas professam a fé, elas são muito maltratadas, elas são estupradas, elas sofrem muito abusos, Então, elas ficam totalmente dentro de casa, elas não podem fazer mais nada. E também, os homens, eles sofrem também punição muito severas, porque eles são obrigados a ir servir ao Talibã, Eles também não podem mais professar a fé. E assim, irmãos, e é mais nesse sentido muito, se a gente for falar, tem muitas coisas para falar, mas eu acho que o que pega mais é isso lá, E eu queria aqui pedir para os irmãos que há alguns pedidos de oração por eles, Orar por proteção para os cristãos secretos, porque tem os que professam a fé secretamente.
interceder por aqueles que precisam fugir para outros países, ou seja, os cristãos afegãos quando são descobertos, né? E clamar para que o Espírito Santo encontre lugar no coração dos líderes do Talibã. Amém? E assim, irmãos, é muito interessante a gente poder falar desse momento, porque quando a gente esteve lá em Curitiba, né, eu tenho assim convicção comigo, eu voltei muito assim, irmãos, impactadas de lá, muito impactada, muito assim, com o coração muito quebrantado, muito aberto para ouvir a voz de Deus, para que aquilo que Deus quisesse transformar na minha vida, porque foi assim muito impactante estar naquele lugar. E algumas coisas assim que a gente, enquanto cristão, a gente vai se acomodando, né? A gente retomou, eu e o Rogério, a gente retomou algumas ações na nossa vida que estava meio a desejar, enquanto cristão, enquanto espiritual. E Deus, ele foi trabalhando, né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, irmãos? E quer dizer, não dá para ver que eu sou, né, irmãos? De jeito nenhum, né? E aí, quando o pastor, achei muito interessante, sabe, irmãos? Porque Deus, ele sabe de toda a nossa vida, nós não precisamos nos precipitar com nada. Eu achei muito interessante porque quando o pastor falou assim, por acaso, ele falou assim, olha, eu estou orando a Deus, estou querendo levar, talvez eu leve vocês, né? Eu já empolgada, né? Aquela coisa do ansioso, nossa, pastor, eu vou estar de férias, né? Já levei uma logo de cara, porque assim, não, nós vamos orar, né? E eu falei, amém, Jesus, acalmei meu coração, a ansiedade saiu, porque Deus já começa a trabalhar na nossa vida aqui, Deus já começou a trabalhar comigo aqui, irmãos, né? E quando a gente foi assim, muito uma bênção mesmo de Deus, foi um lugar onde a gente sentiu a presença de Deus verdadeiramente, assim, e a gente viu o quebrantar do Senhor naquele lugar, as coisas que o Senhor foi fazendo, a forma como o Senhor foi conduzindo as coisas. E a gente precisa, irmãos, viver isso verdadeiramente, porque a gente não precisa forçar nada com Deus, né? A gente força muitas coisas com Deus, porque Deus tem que fazer, porque Deus tem que acontecer, e com Deus a gente não precisa forçar nada. As coisas, quando a gente está na direção do Senhor, acontecem naturalmente. E as coisas foram acontecendo espiritualmente, naturalmente naquele lugar, né? Cada pregação, a cada momento que a gente tinha que se dirigia para algum lugar, o dia da pregação lá que o pastor Valdeci pregou de manhã, nossa, irmãos, aquele dia foi uma coisa assim, fora do padrão da vida da gente, assim, a gente fica tão assim impactado. E eu achei muito interessante porque o pastor pregou pela manhã, pregou às 11, acho que 9, 11 horas da manhã, e quando ele tinha mais uma pregação à noite, né? Ou seja, 3 pregações durante o dia. E quando o irmão chegou, né, para pregar, um outro irmão que foi convidado, ele tinha uma pregação às 4 horas da tarde, a gente ficou assim muito impactada, né, irmãos? Porque o irmão lia os capítulos, os versículos todos que o pastor Valdeci lia de manhã durante a pregação dele. E ali o irmão começou a falar coisas também que o pastor Valdeci falou, né? Parece que estava assim, parece que o irmão veio, gravou o que o pastor Valdeci falou e falou a mesma coisa. Porque assim, Deus, ele não é Deus que engana, né, irmãos? Deus não é Deus de duas palavras. Ele é o mesmo Deus quando ele está, né, naquele lugar. E eu tenho convicção que Deus me levou naquele lugar, levou a gente naquele lugar para tratar mesmo comigo, irmãos. Para tratar mesmo comigo. Eu estava precisando ser tratada. Eu estava num período muito estressante na escola, muito estressante, e a gente não desgruda daquele lugar, né? É 24 horas por dia naquele lugar, aquele lugar é meu, eu que mando, eu que sou, eu que posso. E eu falei assim, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. E lá, irmãos, Deus me deu uma direção. Eu vou me aposentar o ano que vem. E Deus falou comigo profundamente naquele lugar sobre isso, irmãos. Deus, a palavra, o tema lá foi Jesus como modelo, né? Como você gerir, né? Você como gestor das questões, né? Irmãos, e as pregações
orações, elas foi tratando muito comigo. Não vou falar por mim, porque foi comigo que Deus tratou. E quando a gente chegou lá, o pessoal chamou a gente para tomar um café, todo mundo sentado na mesa. E a irmã começou a falar da vida dela, sentada na mesa assim, irmãos, muito naturalmente. Muito naturalmente. E eu não sabia se eu levantava da mesa e ia para o banheiro chorar, se eu permanecia sentada na mesa. Porque ela falou assim, ela foi falando de uma forma tão profunda da vida dela enquanto gestora de escola, e ela não sabia que eu era gestora de escola. Eu não tinha conversado com essa irmã. E ela falou profundamente, ela falou tudo que eu estava vivendo naquele momento sem eu saber. E foi assim, irmãos, muito impactante para a minha vida, né? Porque senão a gente não sai do lugar, irmãos. A gente acha que a gente está lá, que a gente é dono. E ela foi falando tudo isso que eu faço lá, que eu sou na escola. E ela foi falando da vida dela, né? E ela falou que uma vez ela caiu em si, porque ela estava dentro de ela foi num culto, e o pregador começou a falar de idolatria. E não falava de idolatria de imagem, ele falava de idolatria de você se apegar nas coisas, que isso também é uma idolatria, né? Se eu gosto muito de dinheiro, é idolatria. Se eu fico idolatrando o carro, é idolatria. Se eu idolatro meu filho, é idolatria. Qualquer coisa que a gente idolatra, é idolatria. E ela falou que quando ela levantou, disse que o pregador falou assim, olha, levanta, ela contando tudo isso para o pastor Valdeci, contando o histórico da conversão dela, né? E ela levantou, e ela falou assim, que o pregador falou assim, vem aqui para frente quem está nessas condições. E ela levantou, mas ela achou que ia um monte de gente lá para frente. Quando ela olhou, ela se viu sozinha lá na frente, porque Deus queria falar com ela, né? E aquela mulher foi um instrumento de Deus na minha vida naquele lugar, né? Para a gente poder, irmãos, se achar, né? se encontrar, porque às vezes a gente está no lugar e acha que vai ficar eternamente naquele lugar. E a gente, às vezes, Deus está querendo outras coisas para a nossa vida, outros de direcionamento, que a gente não presta atenção, né? Mas eu queria mesmo compartilhar esse momento dessa viagem, irmãos, maravilhosa, que Deus tratou conosco assim profundamente. Deus nos tratou e fomos tratados, e as pessoas lá foram tratadas, né? A gente via as pessoas assim, de joelho dobrado no chão, chorando muito. E quando as pessoas levantavam, irmão, estava uma poça de água assim, eu falava, gente, de lágrima, eu falava, meu Deus. E as pessoas, depois que terminava, procuravam o pastor. Os irmãos chegavam para a gente e falavam assim, irmã, ele é seu pastor? Irmã, aquele homem é Jesus na vida dele, né? Olha, eu vi Jesus na vida dele. Ele tem o caráter de Cristo. E como é bom, irmãos, a gente estar no lugar onde a gente ouve que nós temos um pastor, né? Se o pastor DH, que tem todo o conhecimento, ele olhou para o pastor e ele admitiu que ele precisava aprender ali naquele momento, né? Que ele falou assim, nossa, eu preciso parar de falar de mim, preciso parar de brincar no escudo e falar de Jesus, né? E o pastor pega muito isso com a gente aqui, né, irmãos? Do caráter de Cristo e de como nós falamos, né, de Jesus e como nós falamos muito de nós e esquecemos de Jesus, né? E às vezes as pessoas estão tão sedentas à nossa volta. Aqui está esses irmãos, os irmãos Afeganistão, que quando nós chegamos, que o DH falou, pastor, hoje vocês vão tomar café com os Afeganistão. Eu falei, meu Deus do céu, a gente chegava lá assim, a gente não sabia nem. Irmãos, são uma postura assim de família que as pessoas ficam assim, aquelas irmãs aburca, aquelas irmãs, né? Eu falei assim que as mulheres que brigam aí, né, que ficam bravas porque o marido que manda, o marido que faz, o marido que acontece, elas vão morrer naquele lugar. Porque as mulheres são muito, irmãos, fiéis à sua família. São muito fiéis a seus pais, a sua mãe. É só você vendo assim, sabe, irmãos? E a questão da conversão deles, você vê que é uma conversão verdadeira, né? A gente entrou, irmão, já fez uma oração assim, que já foi uma oração que o Espírito Santo já nos alcançou assim, ele orando na língua deles, né? Os filhos, assim, as meninas moças, né? Todas jovens, todas comportadas assim, e os homens, né? Que conduz tudo. Eu falava assim, meu Deus, tudo que a gente tem que aprender com essas pessoas, né? Enquanto esposa, enquanto filhos, enquanto marido. E foi assim muito, muito, irmãos, muito bom.
E é bom saber, eles ficaram muito felizes em saber que tem uma igreja que ora por eles, que tem uma igreja, eles falaram assim, que eles têm convicção que eles foram alcançados por causa da nossa oração. Mas os testemunhos deles, irmãos, é muito impactante. Verdadeiramente eles recebem uma mensagem de Jesus, né? Não é igual eu, profeta, que levanta, vou lá e oro e Deus usa para falar, não. Eles recebem uma mensagem diretamente de Jesus. Jesus fala com ele e eles se convertem. E é lindo porque ele fala assim, olha, eu vou indo servir Jesus. Você fica, a mulher fala, não, se você vai morrer eu vou junto com você. Os filhos, você vai morrer eu também vou junto. E eles vão, irmão, junto, eles se convertem verdadeiramente. E isso é lindo, é maravilhoso de se ver. Né? Então a gente teve muito, irmãos, muito assim, os irmãos chamando o Rogério para ir lá, nós fomos em outra igreja, o Rogério foi lá ministrar, também falar de Jesus para aqueles jovens, que o boxe não é que eles estavam lá treinando boxe, mas que não era o boxe o essencial era Jesus, né? É aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e o restante Deus cuida, né? E eu queria muito, sabe, irmãos, é só agradecer mesmo a Deus por ter tido essa oportunidade na minha vida, né? E eles falam, né, os afegãos, eles dizem que eles são, a família afegã, ela é abraçada pela igreja brasileira quando eles chegam aqui no Brasil. A igreja brasileira acolhe eles. Então, irmãos, que nós possamos continuar com fé, orando por esses irmãos, continuar orando, crendo, pedindo ao Senhor que continue fortalecendo, né? Tem uma missionária que ela faz um trabalho lindo, maravilhoso no Afegã, com as mulheres, né? Tudo escondido, tudo bem escondido. E ela fala lá mesmo que Jesus tem sido a fortaleza delas, que elas têm visto coisas muito ruins naquele lugar. Tem acontecido coisas muito ruins mesmo. Está sendo uma vulnerabilidade muito grande no país. Mas elas falaram que elas conseguem ver Jesus em tudo. Que Jesus ainda está sendo o maior na vida deles. Então que nós possamos continuar para que eles continuem continuar orando, para que eles continuem nessa fortaleza, né?